Nós vamos dar sequência aos pensamentos que nós iniciamos ontem à noite. Nós vamos ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5. No versículo de número 18. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, e versículo de número 18. A palavra de Deus nos diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Nós estamos certos que o Senhor Deus vai abençoar a sua palavra que nós temos lido, os versículos que ainda vamos ler, e o nosso desejo é que o Senhor possa aplicar a sua palavra, bem como o seu ensino aos corações de cada um de nós nesta noite. Amém. Ontem nós começamos a pensar no fato de que quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, quando Ele nasceu como uma criança, não havia lugar para eles na hospedaria. Nós vimos como se no cenário físico não havia lugar para o Senhor Jesus numa hospedaria. João nos mostra que no cenário espiritual, ou seja, dentro do coração das pessoas, também não havia lugar para o Senhor Jesus Cristo. João, escrevendo o Evangelho, no capítulo 1, ele disse que o Senhor Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E tem sido assim ao longo da história da humanidade. O homem não tem lugar para Deus na sua vida, no seu coração, iniciando em Caim, por toda a história da raça humana. Depois veio o Senhor Jesus Cristo, nasceu como uma criança, morreu numa cruz pelos nossos pecados. E muitos, ainda nos nossos dias, continuam rejeitando o amor do Senhor, o Evangelho que diz que o homem está perdido, mas que não precisa continuar perdido, porque pode ser salvo se crer no nome do Senhor Jesus Cristo. E mesmo assim, diante de um amor tão grande, o homem tem se mantido afastado de Deus. E nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, durante os dias que Ele esteve aqui no mundo, Ele já mostrou que, de fato, a história da igreja, bem como o sistema religioso que se formaria, e no qual a igreja também estaria seguindo junto com este sistema religioso, ele não iria melhorar o ser humano. Ele não iria também melhorar ao longo dos tempos. Pelo contrário, nós vimos que nas parábolas que o Senhor Jesus Cristo contou, ali em Mateus capítulo 13, que enquanto o Senhor semeava o trigo, o inimigo de Deus semeava o joio. Então, enquanto Deus estava providenciando todos os meios para que o homem fosse salvo, o diabo estava trabalhando no sentido oposto, para que o homem não cresce no Senhor Jesus Cristo. E assim que nós vemos que da parte daquela semente que foi semeada, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves do céu e comeram. Quando o Senhor Jesus Cristo explicou aquela parábola, disse que essas aves eram maligno, que quando uma pessoa ouvia a palavra e não compreendia, ela vinha e tirava do coração, da mente da pessoa, aquela palavra para que não cresça. Depois, o Senhor disse que o reino do céu seria semelhante a um grão de mostarda, que seria lançado na terra, teria um crescimento anormal, se transformaria numa árvore, e as mesmas aves do céu se alinhariam nos seus ramos. Depois nós vimos que ele seria comparado como uma mulher que tomaria fermento
e misturaria na massa, levedaria toda a massa. E nós vemos então que o Senhor Jesus está mostrando que ao longo da história do cristianismo, então a igreja seria contaminada com muitas coisas. E assim, hoje nós vemos, por exemplo, Satanás e os seus demônios no meio do cristianismo, fazendo coisas que dizem ser do Senhor, mas que na verdade não têm origem em Deus, mas são projetos do diabo para enganar as pessoas, para desviar-lhes o olhar do Senhor Jesus Cristo e para que eles continuem perdidos. Aqueles ensinamentos humanos representados no fermento que aquela mulher tomou e escondeu naquela massa e levedou toda aquela massa. Quantos não são aqueles que hoje estão fundando religiões baseados nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias doutrinas e ensinos? E quantos não são aqueles que começaram bem nos caminhos de Deus, mas depois se deixaram conquistar por argumentos, por doutrinas humanas? E o próprio Senhor Jesus Cristo, a própria palavra de Deus nos diz que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, ou seja, deixariam de seguir o caminho de Deus para seguir o pensamento dos homens. E hoje nós vamos pensar um pouquinho qual deve ser a nossa atitude em meio do que nós estamos vivendo hoje. Quando as pessoas não querem ter compromisso com Deus, quando as pessoas não estão interessadas no bem-estar da sua alma, mas querem apenas a cura física, prosperidade. Nós que somos verdadeiros servos de Deus, nós que somos crentes no Senhor Jesus, que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador, qual deve ser o nosso comportamento em meio àqueles que também dizem eu pertenço a Deus, mas que na verdade estão distante dele? E eu creio que o principal está no versículo que nós temos lido. Não vos embriagueis com vinho, disse o apóstolo Paulo, mas deixai-vos encher com o Espírito Santo. Da mesma maneira que o vinho, a bebida forte, ela pode tirar do homem a sua faculdade de pensar com clareza, ele domina o ser humano. O Espírito Santo deve dominar a vida daquele que um dia aceitou o Senhor Jesus Cristo como Salvador. E estar cheio do Espírito Santo nos nossos dias não quer dizer que nós vamos falar em outras línguas, não quer dizer que nós vamos colocar a mão nas pessoas e as pessoas vão cair, não quer dizer que nós vamos curar as pessoas ou fazer alguma outra coisa fantástica. Não. Estar cheio do Espírito Santo hoje é estar completamente envolvido pelo Espírito Santo de Deus, que habita dentro de cada um de nós que o aceitamos como Salvador. A Bíblia nos diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, portanto, cada pessoa salva, cada homem, cada mulher que um dia recebeu o Senhor Jesus como Salvador, no mesmo momento em que ele recebeu o Senhor Jesus, ele também foi selado com o Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo para vir morar dentro dele. E agora cabe a cada um de nós permitirmos que o Espírito Santo de Deus domine a nossa vida. Talvez um bom exemplo nós tenhamos no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo de número 30. Aqui nós lemos acerca de João Batista. E quando, nesta ocasião, alguns daqueles discípulos de João estavam dizendo: olha, Senhor, aquele que tu disseste, falando de Jesus, Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, está fazendo mais discípulos que o Senhor. A resposta de João Batista foi: é necessário que ele cresça
e que eu diminua. Esse pensamento vai na contramão do que o mundo está pregando hoje. Nós ligamos os nossos aparelhos televisores, nós olhamos em propagandas de jornal, revista, e nós vemos o contrário disso. Nós encontramos anúncios, nós encontramos pensamento dizendo que nós devemos nos tornar grandes. Nós precisamos comprar aquele carro porque aquele carro vai nos dar status. Nós precisamos comprar a nossa casa naquele local, porque é lá que estão as pessoas importantes. Nós precisamos fazer tal curso, porque é esse que está crescendo agora, está por cima. Nós precisamos estudar em tal escola, em tal faculdade, porque é lá que estão as melhores pessoas, as mentes mais brilhantes, e assim por diante. O mundo ensina-nos que nós devemos pensar sempre: é necessário que eu cresça e os outros diminuam. E neste pensamento, nesta corrente, não faz mal se nós tivermos que pisar em cima de algumas pessoas, passar por cima de outros, usar de qualquer sejam as artimanhas para conseguirmos sucesso na vida. Isso é o que o mundo está pregando. Mas para nós que somos servos de Deus, para nós que um dia recebemos o Senhor Jesus como Salvador, para nós cuja pátria esperamos lá no céu, o pensamento deve ser exatamente o mesmo deste servo de Deus chamado João. É necessário que ele cresça, o Senhor cresça e eu diminua. Na verdade, nós só podemos encher um copo, um recipiente, colocar alguma coisa dentro dele, se ele estiver vazio. E nós podemos pensar, por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo foi convidado para aquele casamento em Caná da Galileia. Havia ali algumas talhas que estavam vazias, e o Senhor Jesus Cristo disse: enchei de água. Elas só puderam ser cheias porque elas estavam vazias. E assim também, irmãos, nós só podemos nos encher do Espírito, ou deixar-nos encher do Espírito, se nós estivermos prontos e dispostos a esvaziar-nos de nós mesmos. Veja Marcos capítulo 8, versículo 34. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 8, e o versículo de número 34. Então, chamando a si a multidão, e juntamente os seus discípulos, lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o Senhor, Ele nos dá receita para aqueles que desejam ser seguidores do Senhor Jesus, ou desejam ser seus discípulos. E Ele já estabeleceu a ordem que deve ser seguida, e que não pode ser alterada, se nós queremos nos tornar discípulos do Senhor Jesus, se nós queremos ser cristãos autênticos, se nós queremos refletir a glória do Senhor àqueles que estão ao nosso redor. Se alguém, disse o Senhor Jesus, quiser vir após mim, primeira coisa, a si mesmo se negue. Exatamente o que disse João: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Tome a sua cruz. É necessário estar disposto a sofrer por causa do Senhor Jesus Cristo. E só então nós podemos segui-lo. Ninguém pode seguir o Senhor antes de tomar esses dois primeiros passos. O primeiro deles é dizer não a nós mesmos, negar a nós mesmos, esvaziar-nos de nós mesmos. Nós diminuímos para que o Senhor cresça em nós. Capítulo 14, do mesmo Evangelho de Marcos, no versículo 3.
Não é essa anotação que eu queria. Vou apenas citar e creio que os irmãos vão lembrar. Certa vez, o Senhor Jesus Cristo estava na casa de alguém, e uma mulher chegou com um vaso de alabastro que estava cheio de um perfume muito precioso. E esta mulher chegou para o Senhor Jesus Cristo, quebrou aquele vaso de alabastro, ungiu o Senhor Jesus com aquele perfume, e a casa se encheu da fragrância, do conteúdo que havia dentro daquele frasco, aquele vaso de alabastro. Eu gosto de pensar nessa figura que nós temos ali, porque o alabastro é um tipo de mármore macio e que, portanto, pode ser moldado facilmente. E quando essa mulher ela trouxe este perfume dentro deste vaso, ela quebrou este recipiente. E quando nós pensamos que que este vaso é uma figura de nós, servos de Deus, então nós devemos entender que o Senhor ele deseja nos moldar. E que há ocasiões quando é necessário nós sermos quebrados, a fim de que a fragrância do Senhor possa atingir outras pessoas. 14:3 mesmo. É isso mesmo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com perfume de nardo puro, de muito preço. Quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça do Senhor. Apenas quando nós estamos dispostos a quebrar o nosso vaso de alabastro, que a fragrância do Senhor Jesus vai alcançar outras pessoas. Ser um cristão autêntico não é simplesmente imitar o Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas têm feito isso ao longo dos anos e depois de algum tempo têm voltado atrás. Imitar o Senhor Jesus não faz de nós cristãos autênticos. Pelo contrário, é necessário que haja em nós o mesmo sentimento que houve no apóstolo Paulo, que está descrito em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, onde ele diz assim: estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Este é o segredo, se nós queremos ser cristãos autênticos. Ser um cristão autêntico é deixar que o Senhor viva em nós e vivemos a vida que o Senhor Jesus Cristo deseja que nós vivamos. Conhecer as Escrituras não faz de nós cristãos autênticos. Quando Nicodemos esteve na casa onde o Senhor Jesus estava e começou a conversar com ele, o Senhor lhe disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E quando Nicodemos demonstrou toda a dificuldade que ele tinha de compreender isso, o Senhor lhe disse: és tu mestre em Israel e não entendes estas coisas? Então, aquele homem que era um mestre, um ensinador das Escrituras, faltava-lhe a essência necessária para ser salvo, para ser um cristão autêntico, para ser um seguidor do Senhor Jesus. Ele precisava nascer de novo. Então, uma pessoa pode conhecer muito da palavra de Deus, e mesmo assim, ele pode não ser um cristão verdadeiro, um crente autêntico, um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Ser um religioso dedicado tampouco faz de nós cristãos autênticos. Em Lucas capítulo 18, o Senhor Jesus Cristo contou aquela parábola do publicano e do fariseu. E aquele fariseu era um
religioso extremamente dedicado, conforme nós lemos nas suas palavras. Eu jejuo tantas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho, eu faço isso, faço aquilo, não sou como os demais homens e nem como esse publicano. Mas o Senhor Jesus disse que este homem não foi justificado. Ele era um homem extremamente religioso, mas vazio de Deus. E muitas pessoas religiosas ainda hoje estão indo para o inferno, porque religião, ou ser religioso, não é sinônimo de ser um cristão autêntico, um verdadeiro servo de Deus. Ser aos nossos próprios olhos mais justo do que os demais não faz de nós cristãos autênticos. Nessa mesma ocasião, quando este homem chamado Simão recebeu o Senhor Jesus na casa dele, esta mulher trouxe esse perfume precioso e ungiu o Senhor. Simão disse: se este fosse de fato profeta, ele saberia quem e qual é esta mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. E então o Senhor Jesus Cristo contou a parábola daquelas duas pessoas que deviam, uma devia alguns denários, outro devia muito ao Senhor, a uma pessoa. E nenhum dos dois tendo com que pagar, ambos foram perdoados. E então o Senhor se dirige a Simão e lhe diz: qual dos dois você julga que amará mais? E a resposta é óbvia. Ele disse: certamente aquele que foi mais perdoado. E o Senhor, voltando-se para aquela mulher, disse: vês esta mulher? Quando eu cheguei aqui você não me deu ósculo, mas ela desde que chegou está me beijando os pés. Você não lavou os meus pés como era costume, como é o costume. E esta lavou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me ungiu cabeça com óleo, mas esta mulher derramou sobre mim um perfume muito precioso. E naquela tarde, naquela noite, ficou claro para todos que estavam ali que aquela mulher pecadora, que saiu dali justificada pelo Senhor, era, aos olhos do Senhor Jesus Cristo, maior do que o Simão, que se julgava tão santo, tão maior, tão justo, mais do que aquela pobre mulher, talvez mais do que muitos outros. Sermos justos aos nossos próprios olhos não faz de nós cristãos autênticos. Ter uma posição, carregar um título, ter um nome, quer seja ele pastor, reverendo, padre, papa, qualquer que seja, não faz de nós também cristãos autênticos. Certa vez, um homem descia de Jerusalém e ele foi assaltado, foi apanhado por salteadores que tomaram tudo que ele tinha, bateram nele e deixaram-no quase morto. E o Senhor Jesus disse que seguia caminho, por acaso, por aquele caminho, um levita, um representante da lei. E este, quando viu aquele pobre caído, todo machucado, ensanguentado, ele passou ao largo e foi embora. Passava ali também um sacerdote, e quando viu aquele homem, da mesma forma, ele passou de largo e foi-se embora. E, de repente, veio um samaritano, que era inimigo dos judeus, e aquele homem ali machucado era um judeu. E ele aproximou-se, teve compaixão daquele homem, colocou na sua própria cavalgadura, cuidou dos seus ferimentos, levou-o a uma hospedaria, colocou-o aos cuidados do hospedeiro, pagou para que o homem cuidasse dele por mais alguns dias, enquanto ele ia resolver os seus negócios. Então aqueles homens que tinham seus títulos manifestaram, através das suas atitudes, que eles não estavam alinhados com a misericórdia de Deus, com o amor de Deus pelo ser humano. Eram religiosos, tinham títulos importantes,
mas não eram cristãos autênticos. E da mesma forma, em nossos dias também, ter uma posição, um título, um PhD na frente do nome, não nos confere ou não nos faz cristãos verdadeiros, crentes autênticos. O fato de nós dizermos com os nossos lábios, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te sirvo, também não faz de nós cristãos autênticos. Se o nosso coração não estiver alinhado com os nossos lábios. No Velho Testamento, o Senhor repreendeu várias vezes Israel, porque eles diziam Senhor, chamavam Jeová de Senhor, mas o coração deles estava distante de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que naquele dia, quando muitos estarão diante dele para serem julgados, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, nós curamos, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós fizemos milagres, e o Senhor lhes dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, nós temos visto que tudo aquilo que o mundo, por aí, dá importância no campo religioso, não é capaz de nos transformar, de fazer de nós cristãos autênticos, crentes verdadeiros. Primeiro passo, receber o Senhor Jesus como Salvador. Será que todos que estamos aqui nesta noite já temos certeza da nossa salvação? Já temos convicção de que nós somos salvos? Se o Senhor Jesus voltasse neste momento, esses bancos ficariam vazios? Ou alguém ficaria sentado aqui ainda? Primeiro passo, crer no Senhor Jesus, aceitá-lo como Salvador. Este foi o termo que o Senhor estabeleceu para que alguém seja salvo e deve ser respeitado, obedecido, se alguém deseja ser salvo. Em segundo lugar, estar pronto a esvaziar-se de si próprio para que possamos ser cheios do Espírito Santo. Quebrar o nosso vaso de alabastro. Permitir que o Espírito Santo de Deus domine toda a nossa vida. Dizer, como disse João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Dizer como o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, esta é a atitude que nós, como cristãos, como crentes verdadeiros, devemos adotar nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Quando o mundo está afundando, mergulhando cada dia mais no pecado. Quando o pecado da humanidade já está tomando proporções tamanhas, que não vai tardar muito, e Deus vai derramar o seu juízo sobre este mundo. Agora, antes disso acontecer, nós vamos repetir, o Senhor Jesus Cristo virá buscar não os religiosos, não aqueles que têm títulos antes dos seus nomes, não aqueles que conhecem muito da Bíblia, não aqueles que são religiosos, mas aqueles que são salvos, aqueles que são cristãos autênticos, aqueles que foram redimidos, resgatados pelo sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou na cruz. Então, se você ainda não é salvo, não é um crente no Senhor Jesus Cristo, pense nisso. O Senhor Jesus virá a qualquer momento. As evidências ao nosso redor são muito grandes. Nós não podemos fechar os nossos olhos e dizermos que nada está acontecendo. Precisamos estar preparados para quando este momento chegar. Os que ainda não creram no Senhor Jesus, aceitando-o como Salvador, para que não sejam deixados para trás. Nós, que já somos salvos, procurando viver vidas separadas do mundo para Deus, permitindo que o Senhor viva através de nós, refletindo a glória do Senhor, a vida do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão ao nosso redor. Para que naquele dia que o Senhor Jesus vier,
quando nós vamos ouvir o som da trombeta,